Boa noite a todos e a todas, e a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Começa agora mais uma entrevista da série de sabatinas da APP Sindicato com os candidatos e candidatas ao governo do Paraná. E o nosso segundo convidado de hoje é do Movimento Democrático Brasileiro, João Arruda. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, nós vamos ouvir o presidente da APP Sindicato, o professor Hermes Leão. Quero saudar mais uma vez a todos os presentes aqui nessa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E saudar a todos os internautas que estão acompanhando essa sabatina da APP Sindicato, reforçando o tema da educação pública, da escola pública, o papel importante da educação para o desenvolvimento da sociedade do nosso Estado, do nosso país. Quero saudar o candidato João Arruda, seja bem-vindo. Nós agradecemos por ter atendido o convite de estar conosco na noite de hoje, desejando que nós tenhamos aqui um bom debate, que a gente possa realçar o papel importante da educação neste contexto histórico. Nós colocávamos aqui na abertura da noite de um período em que a violência na sociedade se apresenta com dados alarmantes e nós consideramos que o papel da educação ele é fundamental nessa construção de valores que possa construir a superação dessas dificuldades que geram a violência, que gera um período, inclusive, de adoecimento muito alto. Nós queremos agradecer a esta oportunidade, reforçando o papel da APP Sindicato em 71 anos de trajetória, contribuindo para a história da educação, mas para a história da defesa de um Estado do Paraná que seja, de fato, um Estado presente na vida da maioria do seu povo, com a superação de todas as dificuldades. Então, tenhamos, mais uma vez, um bom debate e vamos a essa reflexão importante da noite de hoje. Obrigado. O formato e as regras deste evento foram definidos previamente e aceitos pelos candidatos. A sabatina começa com a apresentação do candidato em até 5 minutos. Na sequência, o candidato responde 8 perguntas relacionadas com o tema educação, a partir da pauta aprovada pela categoria. O tempo para a resposta é de 5 minutos e começa a contar a partir da leitura da pergunta. O candidato deverá responder aos temas, apresentando suas propostas e sem fazer ataques pessoais a outros candidatos. Concluindo a sabatina, o candidato fará suas considerações finais em até 5 minutos. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo à sabatina da APP Sindicato. A partir de agora, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Eu quero aproveitar esse tempo para me apresentar. Eu sou o João Arruda, sou o João, pai de 4 filhos, casado com a Paola e candidato a governador do estado para fazer mais pela educação. Quero cumprimentar a minha vice, a professora Eliana Cortes, que é professora da Rede Pública de Ensino. E hoje, esse tempo de introdução, eu gostaria de dedicar ao combate à corrupção. Nós estamos vivendo um período muito difícil da vida pública no nosso país. Aqui no Paraná, nós temos pessoas que governavam o estado do Paraná que estão envolvidas e presas neste momento. Isso não é algo que nós temos motivo, não é motivo para se comemorar, mas é preciso fazer uma reflexão. O combate à corrupção não pode ser demagogia na véspera da eleição. Eu sempre exerci o meu mandato e me pautei na vida pública, exercendo essa missão de combater a corrupção. Fui presidente da Comissão Especial Anticorrupção, a lei que foi aprovada, primeira delas, que estabeleceu os acordos de leniência e a relação que começou entre o judiciário, o poder público como um todo, contra atos que envolvem empresas privadas que agem contra a administração pública.
punições mais rigorosas. Tive uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná para tratar desse tema e durante todo o exercício do meu mandato denunciei questões que depois viraram operações policiais, como por exemplo a Quadro Negro, e sempre incentivei as instalações de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Portanto, essa missão do parlamentar, essa missão do homem público, ela tem que ser exercida de ponta a ponta, de começo ao fim. Na minha campanha eleitoral, eu instalei uma medida de compliance, que é um procedimento exatamente para se prevenir a corrupção e atos de corrupção dentro da campanha eleitoral, com qualificação, com capacitação, com conscientização dos filiados do partido, das pessoas que são voluntárias, para que se não cometa crimes de corrupção na campanha eleitoral. Nós verificamos que todos esses escândalos de corrupção são frutos de um esquema que começa na campanha eleitoral. Direcionamento de dinheiro, caixa 2, e, portanto, nós fomos a primeira campanha eleitoral do Brasil que tem um sistema de compliance, uma contratação que foi feita de um escritório de advocacia para avalizar toda a nossa contabilidade, para que não tenha nenhum resquício durante o período eleitoral, porque isso compromete o exercício do mandato. Educação, nós vamos levar a sério. Problema muito grave que nós vamos enfrentar no início do ano que vem. O Estado está quebrado. E se nós entendemos que a situação é difícil, nós imaginamos que deve ser muito pior. O Fundo de Previdência, eles confiscaram no dia 29 de abril de 2015. Esse dinheiro está sendo utilizado para se pagar inativos. Isso tira a segurança dos servidores que terão as suas aposentadorias daqui a alguns anos e tira a segurança do orçamento do Estado de que futuros governadores não terão capacidade de investimento no Estado e não terão nem capacidade tanto para pagar os aposentados, os inativos, quanto para se fazer investimentos em escolas, em infraestrutura, em tecnologia, em material didático, pedagógico, enfim, nós estamos vivendo o caos no Paraná. Isso precisa mudar. Eu sou candidato contra 2 candidatos de situação. O principal deles é o Ratinho Júnior, que foi secretário de Desenvolvimento Urbano durante todo o governo do Beto Richa. Ele agora veste uma máscara de independente, se coloca às vezes até como candidato de oposição ou de renovação. Na verdade, quando professores estavam sendo espancados na frente da Assembleia Legislativa, o Ratinho estava lá no seu gabinete, dentro do Palácio Iguaçu. Na verdade, quando houve o confisco da Previdência, a bancada do Ratinho, além do Ratinho ser omisso e não participar dessa discussão e debate, a bancada votou pelo confisco da Previdência. E com todos os escândalos de corrupção, nós não ouvimos um pio do candidato Ratinho Júnior. Isso porque ele é o candidato oficial desse grupo que está aí. Ele é o candidato da continuidade. E se tudo continuar do jeito que está, nós teremos prejuízos enormes para a educação pública e para todo o estado do Paraná. Esse governo quebrou o Paraná, tanto do ponto de vista ético, a imagem é ruim, quanto do ponto de vista financeiro. Teremos grandes desafios a partir do ano que vem. Obrigado, candidato. Nós queremos lembrar, mais uma vez, as regras dessa sabatina. Pedimos a gentileza de não citar outros candidatos. Vamos passar, então, agora, candidato, para a fase das perguntas. E vamos convidar para fazer a primeira pergunta ao senhor o secretário de Assuntos Municipais da PP Sindicato, o professor Celso José dos Santos. Candidato João Arruda, a emenda constitucional 95 congelará os recursos para as áreas sociais nos próximos 20 anos. Com esta lei em vigor, muito dificilmente atingiremos as metas estabelecidas para o Plano Nacional de Educação, principalmente no que se refere aos 10% de investimento do PIB em educação, o que resultará na precarização da oferta com qualidade da educação pública. Assim, a universalização do acesso e a elevação das taxas de sucesso na educação básica, além da diminuição das desigualdades educacionais, estarão afetadas. O senhor, como deputado federal, votou favorável à aprovação da emenda constitucional 95. Hoje, manteria o seu voto?
Como equacionar recursos públicos para as áreas sociais, em especial para a educação pública, com tamanha restrição orçamentária? Eu primeiro gostaria de dizer que não mencionar o outro candidato, eu imaginei que eu receberia esse tipo de censura na TV Massa, mas não é na PP Sindicato, que preserva o nosso direito, a nossa liberdade de expressão e manifestação. O Ratinho Júnior é candidato a governador, mas ele foi secretário do Richa, um governo que quebrou a educação do nosso Estado. Isso não é atacar ninguém, não é difamar, é falar a verdade, é um fato. Em relação à PEC do teto de gastos, eu fui contra a votação da PEC do teto, eu fui o único membro da Executiva Nacional do MDB que se posicionou contra o fechamento de questão, tenho meu voto lá registrado, exatamente porque tinha dúvidas. É claro que quando não tem dinheiro, não tem como fazer o investimento, é preciso daí limitar os gastos públicos, mas com dinheiro é preciso priorizar investimentos públicos, como em educação, em saúde pública. Tendo dinheiro, é preciso fazer os investimentos necessários. Mas fui voto vencido na Executiva Nacional e segui a orientação do partido, exatamente como muitos fazem em relação ao fechamento de questão de outros partidos. Eu não manteria o meu voto exatamente porque não mantive na Executiva Nacional e entendo que as regras não podem ultrapassar o exercício do mandato. Tendo dinheiro em caixa, melhorando a arrecadação, melhorando a economia do país, eu tenho certeza absoluta que nós poderemos rever essa lei. Serei um governador atuante em Brasília e, junto ao Congresso Nacional, nós vamos estabelecer um novo ritmo de entendimento que possa fazer com que essa lei seja revista e a gente possa abrir margem para fazer maiores investimentos em educação. Eu tenho um compromisso em fazer um investimento de 30% em educação no Estado, mais do que o teto, mais do que o que a Constituição exige de nós, que é de 25%, e que não tem sido cumprido pelo governo do Beto Richa e que o Ratinho Júnior era secretário de Desenvolvimento Urbano. Nós vamos não só cumprir, como nós vamos aumentar os investimentos em educação no nosso governo. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Antes de passarmos para a segunda pergunta, esclarecer, então, que a APP Sindicato apresentou previamente as regras para todos os candidatos e suas assessorias e todas aceitaram. Então, essas são as regras para que não se faça ataque a outros candidatos. Não é ataque. De forma nenhuma. Momento, candidato, o senhor terá o tempo para a sua resposta. Então, em momento nenhum, dentro das regras, há censura. Então, apenas a APP Sindicato pede ao candidato, assim como todos que já passaram por aqui, o respeito às regras que foram apresentadas e aceitas por todos os candidatos. Apenas um esclarecimento a você que nos acompanha ao vivo, até porque essa informação já é de conhecimento de todos os candidatos e suas assessorias. Vamos então agora para a segunda pergunta da noite de hoje ao candidato aqui presente. E quem vai fazer essa pergunta é a secretária de Política Sindical da PP Sindicato, a funcionária Simone Keck. Boa noite, candidato. O senhor tem defendido o respeito à Lei do Piso Salarial Nacional para o Magistério, que é a Lei 11.738 de 2008, e da data base, que é a Lei 15.512 de 2007, o que leva à aplicação dos índices de reajuste previstos nestas leis de 23% e 12%, respectivamente, que estão congelados há mais de 2 anos. Qual sua proposta para saldar estas dívidas? A mesma lei do piso estabelece 1/3 de hora-atividade para a jornada de trabalho. E em relação à hora-atividade, pretende retomar e estabelecer a lei de no mínimo 1/3 de hora-atividade para a jornada de 20 horas aula? Bom, eu gostaria de dizer que talvez Vamos lá. Posso ir? Eu gostaria de dizer que talvez o candidato que é nosso adversário se sinta atacado com o que eu estou dizendo. Eu também me sentiria atacado se eu tivesse sido secretário do Beto Richa nos últimos anos, tivesse feito parte desse grupo político que governou o Paraná e que esteve com o Richa em todos os momentos da campanha eleitoral em 2014 e depois também no exercício do mandato. É natural que ele se sinta ofendido
Por isso que ele tentou retirar da televisão os comerciais que eu colocava a greve dos professores, as manifestações, o ato de violência contra os servidores públicos e o vínculo com ele como secretário daquele governo. Mas ele não conseguiu tirar isso na Justiça. A Justiça entendeu que ele fazia parte do governo e ele era, de certa forma, também responsável pela violência, foi também, de certa forma, responsável pela violência na frente da Assembleia Legislativa do Paraná. Eu quero sentar com os professores e discutir o plano de cargos e salários. É preciso estabelecer metas. Eu não vim aqui fazer demagogia na véspera da eleição, dizer que eu vou dar aumento A, B ou C para os professores. Eu vou cumprir a legislação, eu vou estabelecer a database como parâmetro e nós vamos discutir abertamente o orçamento do Estado a partir do ano que vem. A minha vice é uma professora da rede pública de ensino, a Eliana Cortes. Ela vai me ajudar. E dentro do gabinete, não será na frente da Assembleia Legislativa, é que nós vamos conversar com os professores, abrir o orçamento do Estado. Eu entendo que a grande dificuldade que os professores, os servidores e a própria APP Sindicato teve com o governador do Estado foi o descumprimento de compromissos previamente estabelecidos. Em muitos momentos, o governador chamava os professores, fazia um entendimento, assumia compromissos e depois descumpria esses compromissos. Eu não vou descumprir com nenhum compromisso que eu vou estabelecer com os professores. Nós vamos sentar na mesma mesa para conversar. E não só sobre plano de cargos e salários e também da hora-atividade, que eu entendo que é essencial, porque a escola tem que voltar a ser o meio de vida do aluno e das famílias paranaenses. É muito importante que isso aconteça, inclusive, em outros momentos, no contraturno escolar, nos finais de semana, mas a atividade é um momento sagrado do professor, na hora de preparar conteúdo, na hora de fazer uma reflexão, na hora de interagir com outros professores também, e poderemos fazer isso através de aplicativos com áreas específicas de estudos, e isso pode servir até como material para qualificação e capacitação, além da interação que deve existir. E daí existe uma discussão, eu entendo que existe uma demanda da própria APP Sindicato sobre a hora-atividade fora da escola, e nós vamos discutir, porque progressivamente nós queremos implantar no Paraná o ensino integral. Não vou me comprometer a fazer isso tudo de uma vez só, mas em algumas regiões do estado, implantar essas escolas, em outras fazer parcerias com os prefeitos e os gestores municipais, mas nós queremos os professores preparados, com boa vontade, com disposição para lecionar, e a hora-atividade serve como estímulo para esses professores, para que eles possam oferecer o melhor ensino para os nossos alunos. Muito obrigado, candidato. Nós vamos agora para a terceira pergunta. E quem vai apresentar essa pergunta ao senhor é a secretária de Finanças da APP Sindicato, a professora Valquíria Mazeto. Candidato, nós temos no país uma reforma do ensino médio em curso. O senhor participou de todo o debate, acompanhou as votações que tiveram ali no Congresso, mas essa reforma, ela vai dificultar o acesso e a permanência dos estudantes na escola, além de desvalorizar os profissionais da educação. Muitas disciplinas ficarão sem aulas, em especial as da área de humanas, tão importante no quadro atual de produção das humanidades. Há restrições à implementação dela no país inteiro. As secretarias deverão formalizar a adesão ao programa através de um termo de compromisso e o planejamento dos itinerários formativos. Nós queremos saber quais as suas propostas para o ensino médio e, se o senhor for governador, se o Estado do Paraná fará a adesão a esse novo modelo do ensino médio. Primeiro, eu gostaria de colocar a minha posição sobre essa reforma do ensino médio. Eu não votei a reforma do ensino médio. Não houve fechamento de questão e eu não estava presente. Eu fiz questão de não estar presente nesta votação, exatamente porque tinha muitas dúvidas sobre essa reforma que foi apresentada durante o governo da presidente Dilma e depois aprovada no Congresso durante o governo Temer. Eu questionava a reforma do ensino médio exatamente porque entendo que o nosso ensino ele não é o mesmo ensino, a nossa educação de outros países. Se faz uma comparação com a educação da Finlândia, por exemplo. O Brasil não é a Finlândia. O Brasil tem que oferecer o ensino para todos, e não uma educação para os ricos e outra para os pobres. O Brasil tem desequilíbrios e diferenças sociais
muito grandes, a merenda escolar muitas vezes é a única refeição do aluno e o acesso a matérias de humanas, de filosofia, de sociologia, enfim, a cultura dentro da escola, o esporte dentro da escola, tudo isso é essencial para a formação desse jovem. Não é apenas uma ferramenta que proporcione o ensino para que ele possa prestar o vestibular. É uma ferramenta social importante. E nós queremos que a educação volte a ser o que era no passado. Nós queremos aprimorar a educação, a oferta dessas matérias e que não haja divisão naquilo que nós apresentamos como educação para todos aqui, que não seja uma educação para alguns, quando tem acesso ao ensino particular, à escola particular e tem acesso a algumas coisas que no ensino privado, no ensino público não tem. Portanto, nós não vamos aplicar aquilo que foi aprovado pela reforma do ensino médio. E nós vamos fazer mais. Nós vamos implantar novamente a cultura dentro da escola, como nós já tivemos no passado o Projeto Fera, os jogos colegiais que eu pude coordenar, porque fazia parte da Paraná Esporte, que ajudava com apoio técnico a educação a realizar as competições e a oferta a possibilidade de participação de projetos esportivos dentro da escola, no contraturno e nos finais de semana também. E temos que arrumar o que está aí. Eu quero criar o projeto, o programa Chão da Escola, que quem vai coordenar será a professora Iliana Cortez. Hoje não tem giz, não tem quadro negro, não tem canetinha quando aquele quadro é branco. O quadro negro, na verdade, é a realidade do governo do Paraná. Mas não tem computador, muitas vezes o computador quebra, tem goteira em cima do computador. Quando liga na tomada, o governo não pagou a Copel, a conta de luz e não tem energia, para que futuramente a gente tenha condições, carteiras em dia, o fundo rotativo atrasa, a gente precisa consertar e ter o básico, oferecer o básico. Eu sei que os professores já se desdobram exatamente para oferecer aquilo que podem dentro das condições que têm, mas nós vamos ter melhores condições para os professores para que a gente possa avançar, evoluir com o esporte, com a cultura, mas mais do que isso, do jeito que nós fizemos no passado através do governo do MDB, o livro didático público produzido pelos professores, a condução dos jogos colegiais do Fera, com a participação dos professores, o envolvimento dos professores, nós vamos criar o conteúdo digital público para que os professores possam implantar através das redes Wi-Fi e banda larga nos computadores, quem sabe até com smartphones para os professores e para os alunos, para que a gente possa integrar toda a rede de ensino e oferecer um ensino moderno com tecnologia e informação. Obrigado, candidato. Nós vamos agora para a quarta pergunta de hoje. E quem vai fazer a pergunta, candidato, é o secretário de Saúde e Previdência da APP Sindicato, o professor Ralph Wendpapp. Candidato, a valorização profissional prevê carreira justa e atraente, além de formação inicial continuada. Em relação à carreira, ainda ocorrem dificuldades no avanço de nível e de classes e o que se refere à relação à formação. Ainda estamos longe de uma efetiva formação contínua de qualidade. Nesse sentido, o senhor tem proposto atualizar o plano de carreira. O que especificamente pretende em essa atualização? Qual o seu projeto para a formação continuada dos professores e professoras e funcionários de escola? Primeiro dizer que o PDE vai ser a espinha dorsal do nosso plano de trabalho com os educadores a partir do ano que vem. Faxinal do Céu volta a ser um centro de excelência em capacitação e qualificação. Nós queremos incentivar os professores, novos concursos públicos, novas contratações, sobretudo para aqueles que são recém-contratados. O mestrado, é preciso valorizar o professor de educação física para que ele tenha boas condições de trabalho. Isso significa incentivar através do plano de cargos e salários. Como eu disse aqui, Ralph, eu não vim aqui fazer promessas na véspera da campanha eleitoral. Eu vim me comprometer com os professores, com os servidores, em ter uma relação séria, em que nós vamos estabelecer juntos as nossas prioridades. Não será o governador que vai receber as demandas da APP Sindicato ou dos educadores.
Nós juntos vamos estabelecer as nossas prioridades no governo e no nosso planejamento. Agora, quero aqui também assumir outro compromisso, além do que assumi em relação ao plano de cargos e salários e o nosso PDE, a qualificação através do Centro de Excelência em Faxinal do Céu e também o mestrado. Eu quero falar do Fundo de Previdência. A minha primeira mensagem, o meu primeiro ato como governador do Estado a partir do ano que vem, do dia 1º de janeiro, será enviar uma mensagem para a Assembleia Legislativa do Paraná, que já está pronta, que é para revogar a lei aprovada no dia 29 de abril de 2015. Nós vamos travar essa possibilidade de repasse novamente, ou melhor, de confisco do Fundo de Previdência mensalmente, dos 140 milhões de reais que estão sendo retirados do Fundo de Previdência e utilizados para se pagar os inativos e os aposentados. Com isso, nós vamos progressivamente capitalizar novamente o fundo. O Fundo de Previdência tinha um superávit, tinha mais de 8 bilhões em 2014. Em 2015, ele passou a ter déficit. Hoje ele tem um pouco mais de 6 bilhões de reais. Em poucos anos, em alguns anos, isso talvez não aconteça no meu governo, mas esse dinheiro vai acabar. E o governo vai ter que tirar o dinheiro de outro lugar para pagar os inativos, os aposentados, assim como a folha de pagamento. O Paraná vai virar o Rio Grande do Sul ou o Rio de Janeiro. Eu poderia fechar os meus olhos como governador do Estado e continuar a retirada dos repasses, porque provavelmente esse prejuízo não vai acontecer durante o meu governo, será em governos posteriores. Mas é preciso de planejamento e construir um legado, dar segurança para os servidores, para os professores e, sobretudo, para o orçamento público, de que esses servidores e professores terão as suas aposentadorias e receberão em dia depois do nosso mandato. Portanto, será o meu primeiro ato, no dia 1º de janeiro, a mensagem que já está pronta, que eu vou encaminhar para a Assembleia Legislativa, revogando a lei que dá a possibilidade do governo de retirar esse dinheiro da Previdência. E lentamente, nós vamos ter que aguardar para ver como é que vai ser a economia do país e do Estado do Paraná como um todo, para que a gente possa novamente fazer repasses e capitalizar o Fundo de Previdência para que essa segurança dos servidores continue existindo. Vamos então agora para a quinta pergunta de hoje. E quem vai fazer a pergunta ao candidato, mais uma vez, é o secretário de Assuntos Municipais da APP Sindicato, o professor Celso José dos Santos. Candidato, ainda tratando então da questão da Previdência, porque a APP, além de representar os trabalhadores que estão em atividade, também representam o conjunto dos profissionais que estão aposentados. E já em 2014 foi aprovado no Estado do Paraná a Lei Estadual 18.370, que permitiu o desconto previdenciário dos servidores aposentados em 11%, que incide no valor que ultrapassa o teto da Previdência. Uma injustiça, já que esses profissionais contribuíram por anos para a manutenção previdenciária durante o período em atividade. Por sua vez, o aumento na arrecadação não resultou em nenhuma melhoria no sistema previdenciário estadual e no atendimento à saúde. Ao contrário, o sucateamento no atendimento e o descuido na manutenção da Previdência levaram à solvência, levarão à insolvência em poucos anos da Previdência Pública Estadual. Então, continuando no debate, aprofundando, qual a sua proposta efetiva aí para a Previdência Pública em seus aspectos mais gerais, no atendimento às aposentadorias? Haveria de sua parte iniciativa de rever a lei que cobra 11% dos aposentados? E em relação a esse atendimento da saúde do servidor, dos profissionais de educação, há alguma preocupação no seu plano de governo? Sim, uma preocupação muito grande. Esse é um modelo que nós precisamos mudar, o modelo do SAS, de atendimento ao servidor da saúde, e temos falhas nesse modelo. Hoje, o servidor público, o professor, tem que se deslocar, mesmo em Curitiba, quando o atendimento é aqui, de uma região para outra, é muito longe o acesso, é muito distante o acesso ao hospital, problema cardíaco, por exemplo, se é muito grave, o próprio poder público não tem condição de atender. Nós precisamos fazer uma nova licitação.
Eu sou relator da Lei de Licitações no Congresso Nacional. Nós estamos modernizando essa lei para dar mais transparência ao processo de contratação dentro do poder público. É preciso aprimorar esse modelo para que ele tenha mais agilidade, que ele seja mais rápido e ofereça um serviço melhor. Nós faremos uma nova licitação do SAS para que o acesso à saúde seja melhor para os servidores e servidoras. Eu também vou rever essa lei. Eu falei da Previdência aqui, que eu vou revogar a lei que retira o dinheiro do fundo e capitalizar lentamente, progressivamente o fundo, o dinheiro que eles retiraram para fazer politicagem nos últimos anos e tentar fazer os seus candidatos, os seus sucessores, defender os seus apadrinhados deputados. Nós vamos devolver o dinheiro do fundo lentamente para que a gente tenha um fundo capitalizado e os 11% que não traz um ganho expressivo para o orçamento do Estado, também nós vamos rever. Exatamente porque nós entendemos que isso aumenta também o poder de compra. É uma visão mais ampla sobre a economia do Estado. Nós queremos aumentar o poder de compra de todos os paranaenses. A visão do Mauro Ricardo, desse secretário importado pelo Beto Richa nos últimos anos, que governava junto com o Ratinho Júnior, que era secretário de Desenvolvimento Urbano, porque era o Mauro Ricardo que liberava os recursos e o orçamento para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quando arrochava as pequenas empresas, quando tirava o dinheiro dos professores e dos servidores aposentados. Mas a visão dele era uma visão de fiscal, era de arrecadação rápida, colocar dinheiro no caixa rápido como uma medida paliativa para resolver o problema do orçamento do atual governo, do mandato. Nós precisamos ter uma visão mais ampla sobre a economia. Por isso que eu falo, reduzir o preço da água, reduzir o preço da luz, reduzir o preço do botijão de gás com a redução no ICMS, fazer mais pelas pequenas e microempresas, melhorar o poder de compra de todos os paranaenses, que por consequência a gente melhora a economia também. Ajudar as pequenas empresas é dar oportunidade para que elas possam trocar impostos por empregos, criar um ambiente saudável. Nós não podemos ter pressa na arrecadação do governo. É preciso criar um ambiente saudável para que se possa gerar empregos e que as empresas fiquem aqui no Paraná. Hoje fogem para Santa Catarina, que oferece uma política tributária melhor para as pequenas empresas e o fim da substituição tributária, o que nós vamos implantar aqui no Paraná também. Sem pressa, atendendo em primeiro lugar as pessoas, os servidores e os paranaenses. E a educação precisa muito dos servidores e servidoras. Obrigado, candidato. Nós vamos agora convidar novamente o secretário de Saúde e Previdência da PP Sindicato, o professor Ralph Ventpap, para fazer a 6ª pergunta de hoje. Candidato João Arruda, as condições prediais de muitas de nossas escolas estão em péssimo grau de conservação. Há riscos à saúde, à integridade física de quem as frequenta. Não há alvará de funcionamento sanitários e de bombeiros. Sistema de água, esgoto e elétricos em precárias condições. Os valores destinados à manutenção são insuficientes. Prioriza-se os mais urgentes. É necessário uma adequação das unidades escolares para um mínimo de condições laborais e de aprendizagem. Enquanto isso, o dinheiro que deveria ser investido na manutenção e construção de escolas é alvo de corrupção, como constatou a Operação Quadro Negro. Qual o seu planejamento para o atendimento a essas necessidades de manutenções prediais que afetam os processos escolares e põem em risco a comunidade escolar? Não é nem manutenção predial. O dinheiro foi roubado, as escolas não foram construídas. Eu passei grande parte do meu mandato denunciando essas escolas, visitando essas escolas, a Tancredo Neves em Coronel Vivida, em Cornélio Procópio, na região oeste do Paraná, no Norte Pioneiro são várias escolas, aqui na região metropolitana de Curitiba, 2 em Campina Grande do Sul. Nós fizemos requerimentos e pedidos de informações, abrimos comissões de inquérito dentro da Comissão de Fiscalização e Controle para que se investigasse esses crimes rapidamente. É um abuso, é um absurdo o que aconteceu nos últimos anos. E lá no governo, aí não é ataque pessoal, mas quem era secretário do governador que está preso e roubou o dinheiro das escolas era o Ratinho Júnior, secretário de Desenvolvimento Urbano. Nós vamos construir as escolas que nós contratarmos. Os aditivos não vão existir. O que estará no contrato vai ser cumprido.
Eu sou relator da nova lei de licitações e posso dizer que se essa lei já tivesse sido aprovada antes dos atos contra a administração pública realizados por essa operação, por essa investigação, por essas pessoas que estão sendo investigadas pela Operação Quadro Negro, isso não teria acontecido, porque eu estabeleço a transparência através da tecnologia, da internet, dos portais, e em tempo real o governo e o poder público, o governo municipal, estadual, federal, tem que prestar contas do que está fazendo. Uma parceria com os observatórios, com entidades importantes como associações de bairro, para que as famílias paranaenses possam saber o que está acontecendo, acompanhar a execução das obras, quando tem um empenho, quando tem um repasse, e poder verificar através de câmeras de monitoramento em tempo real, vídeos e imagens, para saber se essas escolas estão sendo de fato construídas. Agora, é preciso consertar paredes com rachaduras, goteiras, carteiras que estão quebradas, laboratórios sem computadores, quadro negro que falta dentro da sala de aula e o fundo rotativo que não chega em condições para oferecer um atendimento rápido que é necessário para esses diretores. Está aqui a professora Eliana Cortes, que vai acompanhar esse trabalho a partir do primeiro dia do mês, visitar todas as escolas públicas, todos os núcleos de educação, ter uma demanda, ter clareza na demanda que temos em relação a um diagnóstico claro do que precisamos fazer para consertar o básico e daí contratar, sim, novas escolas, fazer reformas, ampliar escolas e salas de aula que precisam ser construídas em outras escolas para complementar as escolas existentes, para que a gente tenha uma boa estrutura para o professor, boas condições de trabalho para os professores, mas também estrutura adequada para os alunos e os pais dos alunos que devem frequentar mais a escola. A escola tem que ser o meio de vida do aluno, no contraturno e também nos finais de semana. Obrigado, candidato. Nós vamos convidar novamente a secretária de Política Sindical da APP Sindicato, a funcionária Simone Keck. Ela vai fazer a 7ª pergunta de hoje para o senhor. Candidato, a pergunta que eu vou fazer ao senhor é feita por internautas conforme a organização da sabatina. É uma pergunta enviada pela Simone Sanches, de Maringá. Boa noite. Trabalho em uma biblioteca pública e não recebemos livros de literatura infanto-juvenil, nem de literatura, e muito menos para os alunos do ensino médio. Os livros obrigatórios para o vestibular nós temos, no entanto, poucos exemplares. Pois bem, fala-se que temos que melhorar o ensino, no entanto, precisamos fazer rifas, vender bolo para arrecadar dinheiro e quando não pagamos do próprio bolso. É uma vergonha ver como os políticos veem a cultura neste país. O exemplo está aí, o incêndio do museu. Como melhorar a educação se nem livros o governo nos envia? Esta é a pergunta da Simone. Melhorar o ensino gratuito não é apenas você colocar o professor dentro da sala de aula. O professor tem que ter condições de trabalho. Isso significa poder proporcionar livros, cultura. E através da tecnologia da internet, eu fui presidente da Comissão Especial do Marco Civil da Internet. E foi uma luta, enfrentamento importante que fizemos contra as empresas de telecomunicação, que queriam estabelecer uma internet para ricos e uma internet para pobres. Uma internet com um pacote de dados específico para pessoas que têm maior poder aquisitivo e outra internet para se fazer o básico e oferecer através do ensino público, talvez nas escolas. Nós conseguimos aprovar a neutralidade, isonomia nesse processo, para que a internet seja a mesma para todos. Para que o interesse comercial das empresas de telecomunicação não possa se sobrepor ao interesse da internet, pela internet, como uma ferramenta social importante, única maneira de se acessar o mundo. Os livros também são importantes e é preciso dar essa oportunidade, comprar o material, oferecer o material para os professores e para os alunos também. Mas nós queremos também aprimorar a tecnologia dentro das escolas, porque é a única ferramenta, muitas vezes, que uma criança do interior do estado, da zona rural, tem de acessar o mundo, de ter acesso à literatura, à cultura, à filosofia, à arte,
É através da internet que a gente mostra o mundo para esse jovem que está em fase de formação. Sem contar que é interação também. Da mesma forma que a Simone me traz a pergunta da Simone também aqui, através das redes sociais, através da internet, essa mesma oportunidade de interação nós temos que oferecer para os alunos da rede pública de ensino, para os professores também. E precisamos aprimorar o conteúdo didático digital também, que hoje praticamente não existe, mas produzir através do trabalho dos professores e dos alunos. Quero aproveitar um pouco dos minutos que me restam dessa pergunta e falar também do Paraná alfabetizado. Nós precisamos resgatar a possibilidade do ensino noturno, da escola aberta à noite também, e fazer parcerias com os municípios para que a gente possa combater aqui o analfabetismo. Um problema grave que enfrentamos no Paraná e no Brasil, e não temos nenhuma medida, nenhuma política pública, nenhum programa, a não ser a boa vontade dos educadores, dos professores, dos profissionais da educação, e aí eu incluo aqueles que fazem parte do administrativo, das merendeiras, que é importante fazer uma saudação e cumprimentá-los nessa sabatina, mas não existe nenhum incentivo por parte do governo, diretrizes claras estabelecidas pelo chefe do executivo, pelo secretário de educação, que possa fazer um trabalho em conjunto para melhorar, oportunizar essa possibilidade de ensino para aquelas pessoas que não sabem nem ler e escrever. Obrigado, candidato. E agora nós chegamos à 8ª e última pergunta dessa sabatina. E nós convidamos novamente a secretária de Finanças da PP Sindicato, a professora Valquíria Mazeto. Candidato, essa pergunta também vem das redes sociais. Nós abrimos para que os trabalhadores em educação pudessem encaminhar as perguntas aos candidatos. E essa vem na mesma linha do que o senhor tem comentou na resposta anterior, sobre o acesso e as possibilidades aos estudantes. Essa vem de União da Vitória. Então, os educadores de União da Vitória se reuniram e encaminharam essa pergunta. Os programas e projetos de contraturno nas áreas de esporte e cultura estão sendo cortados cada vez mais a cada dia, como as salas de apoio à aprendizagem, salas de recurso e os programas de contraturno. Então, qual é a sua proposta para o contraturno escolar? O senhor já comentou em outra pergunta, mas eles reforçam aqui. As escolas de tempo integral, o senhor pretende aumentar a oferta e em quais condições? E como a aplicabilidade dessa proposta, seja dos programas ou do contraturno, numa rede que tem mais de 2.100 escolas? Como deputado federal, eu fui responsável, as minhas emendas parlamentares, as indicações que fazemos no orçamento para municípios do Paraná, nós temos essa possibilidade no mandato de deputado federal de se debater o orçamento e fazer indicações. E eu pude trabalhar programas de governo também, como as creches do governo federal. Lá em União da Vitória, nós conseguimos uma creche para um bairro importante da cidade, que não foi construída porque a empresa contratada foi uma empresa chamada Valor, uma empresa que não cumpriu os contratos estabelecidos. E em União da Vitória, na região sul, perto de Bituruna também, onde nós tivemos problemas nas construções das escolas. Eu digo isso porque nós precisamos, e eu trabalhei muito junto ao FNDE, o Ministério da Educação, e condições de parcerias com as escolas, em que é preciso estabelecer registro de preços, assim como nós tínhamos no passado, os ônibus escolares que foram comprados e comprados pelo governo Requião, entregues para os municípios. Nós precisamos ter também um cardápio no governo de ações que possam ser tanto utilizadas para a rede pública estadual de ensino, mas que também a gente possa ofertar esse registro de preços para os municípios, para que eles possam também melhorar a educação municipal. Eu quero levar a arte, a cultura e o esporte para dentro da escola, como tínhamos no passado. Agora, tanto as condições de infraestrutura, quanto a possibilidade, a oportunidade da prática esportiva e as competições, os jogos colegiais, o FERA, o Festival de Artes, o Consciência
e tantos outros programas importantes que nós já tivemos aqui no estado do Paraná precisam ser amplamente debatidos com os professores. Porque eu aprendi com o professor Maurício Requião que só tem um jeito de você realizar na educação, é envolver os professores nas políticas públicas que você quer implantar, que não pode ser só da vontade do secretário ou do governador, tem que ser da vontade de todos os professores e professoras, dos servidores que trabalham no administrativo, das merendeiras. Eu me lembro e fico até arrepiado de lembrar de uma história quando eu era, professora Sheila, coordenador do programa dos Jogos Colegiais na Paraná Esporte, e que nós tivemos um problema no contrato com a comida daqueles que participavam das fases finais, e que os professores se mobilizaram junto com as merendeiras e que produziram toda a comida dos alunos e se envolveram nessa ação e tomaram como responsabilidade deles aquilo que era um programa de governo e que eles poderiam ter lavado as mãos e falado que foi algo que era programado pelo governo e que eles não tiveram culpa porque o contrato não foi cumprido. Eles disseram não, nós vamos assumir. E daí a Secretaria de Educação naquele momento comprou fruta, comprou comida e as merendeiras tomaram conta de produzir, de fazer a comida dos estudantes. É preciso sentar com os professores, com os educadores, com aqueles que serão responsáveis pela implantação, por implantar as políticas públicas que nós queremos estabelecer em conjuntos e criar um plano de trabalho. E a nossa infraestrutura também tem que estar adequada a esse plano de trabalho. Nós vamos dar vida para as escolas e para a educação do Paraná. A educação do Paraná precisa receber e ter condições para receber isso. Isso significa novas estruturas, como ginásios e quadras cobertas, novas salas de aula, novas escolas, reformas de escolas, condições de trabalho para esses servidores e para as famílias que vão usufruir do ensino gratuito público. Obrigado, candidato. O senhor já respondeu, então, as 8 perguntas previstas para essa sabatina. Agora o senhor tem 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que a APP nos dá aqui hoje. Eu gostaria muito que todos os candidatos participassem dessa sabatina. Não sei se vão participar, todos eles, talvez não. Acho que tinha que ser até o formato de um debate. Quero agradecer o presidente pela oportunidade. Ele me dizia há pouco, a Valquíria também, que me diziam há pouco que não fazem mais o debate porque o formato é muito engessado. Isso limita e restringe muito a participação de cada debatedor, de cada participante. Eu tenho tido muitas dificuldades para debater com os outros candidatos, principalmente aqueles que representam a continuidade desse governo que está aí, porque eles estiveram no primeiro debate e depois nunca mais participaram de nenhum debate. Não querem ser questionados, não querem ser contestados, não querem fazer um confronto de ideias. O modelo eleitoral que, infelizmente, nós aprovamos, e aí eu faço uma meia-culpa, porque sou deputado federal e votei essa reforma política que está aí, restringiu muito o tempo de campanha. Eles que se anteciparam e que fazem campanha há 4 anos levam uma certa vantagem. Eu não sou filho de comunicador famoso, não sou governador, não tenho a máquina, não tenho andado por aí inaugurando obras nos últimos anos como governador do estado. Tenho o desafio de me tornar conhecido durante o período eleitoral. Tenho convicção de que tenho o melhor programa de governo, as melhores propostas e quero governar para todos os paranaenses. O paranaense já está cansado, o brasileiro também, de governos que governam para um grupo político, que trabalham durante todo o exercício do mandato para fazer o seu sucessor, para se reeleger ou para se eleger senador. É preciso de um modelo que seja aberto. E eu quero ser o governador dos professores, das professoras, das merendeiras, quero ser o governador de todos os paranaenses, dos agricultores, dos servidores da saúde, dos médicos, dos pequenos empresários, diferente do que fizeram nos últimos anos. Para isso, eu preciso contar muito com o apoio do APP Sindicato. A partir do ano que vem, Hermes, nós vamos trabalhar juntos, tenha certeza disso. Eu não serei o governador que vai agredir os professores e servidores na frente da Assembleia Legislativa do Paraná. É importante se dizer que durante todos os momentos da greve,
dos professores na frente da Assembleia, quando aconteceu toda a discussão e debate da reforma dessa questão que envolveu o confisco da Previdência. Eu estava lá junto com os professores. E vocês não estarão mais, os professores não vão precisar ficar na frente da Assembleia, fazer uma manifestação. Nós vamos trabalhar juntos. E não será também demagogia na véspera da eleição, para te chamar no Palácio Iguaçu com os professores e dizer que agora nós temos uma boa relação com os professores quando se propõe um aumento de 1% do salário dos professores e ainda se nega esse aumento de 1%. A pessoa que ganha R$1.000 por mês vai ter um aumento de R$10. Com R$10 você não compra carne de segunda. E o governo do Paraná, dessa turma que está aí. E aí eu vou citar o governador que está preso hoje, que é o Beto Richa, o ex-governador, e os seus candidatos. Seu principal candidato, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, que é o Ratinho Júnior. Esse sim é o candidato à sucessão dele, apoiado pelo seu grupo político, porque todos os seus ex-secretários estão na equipe do plano de governo desse candidato que está aí, que agora veste uma máscara de independente, de oposição, de renovação, quando governou com o Richa nos últimos anos. Se ele teve no governo, ele não é oposição. Quem governou é continuidade, quem fez parte do governo é continuidade e não é oposição. Eu me apresento aqui como oposição a este modelo, que tem sido tratado como 1% de aumento que não compra carne de segunda. O paranaense e os professores do Paraná têm sido tratados como carne de segunda. Nós vamos fazer com que eles nos respeitem a partir do ano que vem. Não é que o governador João Arruda vai respeitar os professores. Na verdade, os professores vão governar conosco, assim como todos os servidores e todos os paranaenses, e essas pessoas vão aprender a respeitar as boas políticas que podem ser implantadas pelos professores, porque só assim a gente terá um futuro melhor para os nossos alunos e para aqueles que vivem no nosso estado. Agradeço a oportunidade, me coloco aqui à disposição para que a gente possa aprimorar as nossas ideias, nosso plano de governo e nosso programa de governo, que vai ser implantado a partir do ano que vem. Muito obrigado. Chegamos então ao final dessa sabatina com o candidato ao governo do Paraná pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, João Arruda. Nossos agradecimentos ao candidato por ter aceitado o convite da PP Sindicato, a todos os presentes e a todos envolvidos na realização deste evento. E a você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, nós retornaremos novamente amanhã, quarta-feira, ao vivo aqui no Facebook da PP Sindicato. A partir das 19 horas, a sabatina vai ser com os candidatos Ogier Buch, do PSL, e Ivan Bernardo, do PSTU. A PP Sindicato, 71 anos. Nossa luta tem raízes na educação.